Começou em 612 a.C. e é marcado pela derrota dos assírios para os caldeus. Em 612 foi quando a Babilônia já lutou por aquele momento e ganhou uma guerra sobre os assírios, que era um povo que dominava, tinha um império também estabelecido, o Império Assírio. Tá? Inclusive é o Império Assírio que faz com que o povo, a primeira nação, Israel, seja levado em cativeiro. São os assírios que levam Israel para cativeiro. Não a terra de Judá, a terra de Israel. Ok? Certo? Continuando a leitura. Após a morte do rei assírio, Asbanipal, quem assume é Nabopolassar. Quem é Nabopolassar? É o pai de Nabucodonosor. Não ri não, porque o nome é realmente difícil. Nabucodonosor. Como Nabucodonosor transformar a Babilônia em um importante centro cultural, também é nesse período que surge o conjunto arquitetônico formado pelos jardins suspensos da Babilônia, muito conhecidos, e a Torre de Babel. Não é a Torre de Babel a construção, mas o conjunto arquitetônico que se junta a ela e que se estabelece como um centro que reflete uma arquitetura moderna na Babilônia. Tudo era a Babilônia, o centro cultural, o centro de arquitetura, o centro de comércio, tudo estava voltado no mundo antigo, nesse período, para Babilônia. Ok? Entenderam isso? Continuando. O esplendor da Babilônia era preocupação constante de Nabucodonosor. Após sua morte, o segundo império babilônico entrou em decadência. Essa frase eu achei muito interessante. O esplendor da Babilônia era a preocupação constante de Nabucodonosor. Lembra qual é o metal que fala da Babilônia, na estátua? O ouro, o esplendor, a beleza, era com isso que Nabucodonosor gostava. Era isso que ele se preocupava. Com a Babilônia ter fama, ser grande. Continuando, a economia. Até o início do império, a economia da Babilônia era baseada em agricultura. A partir do reinado de Nabucodonosor, o trabalho das obras, ou seja, na arquitetura, passou a ser muito importante e uma forte fonte de renda para a população. Dentro daquilo que vocês pesquisaram, há alguma informação interessante ou que vocês queiram compartilhar ou que vocês queiram acrescentar sobre a Babilônia? Vitória? Alguma? Eu escrevi sobre em relação ao fim, eu escrevi fim pelas conquistas de Ciro, grande. Não, mas esse é o Império Persa. Isso aí é depois. Não, a conquista de Ciro é no Império Persa. Então, eu achei que veio interessante e eu achei isso. Sim, o fim do Império da Babilônia e todas as conquistas de Ciro. O fim do Império Babilônico. Sim, o fim. Sim, isso está certo, Mas dentro do contexto do Império Babilônico, ainda no Império Babilônico, o que você tem de informação aí, ou tem alguma coisa que queira compartilhar? Eu acho que tudo foi dito, porque eu escrevi sobre a criação, a localização, o estado situado. Tranquilo. Nick, Gonçalo? Nada? Mas deram para pegar. Bateu muita coisa com que vocês pesquisaram? Algumas coisas? Vocês fazem uma cara para mim. Império Persa. Vitória, você começou falando dele que ele chegou com o domínio de Ciro. O que mais você tem sobre o Império Persa aí? Eu tenho uns maiores estudos sobre prédios da antiguidade, grandes conquistadores dominaram a Babilônia, a Palestina, a Fenícia e o Egito. Localização se estendia do Mediterrâneo Oriental até a Índia. E 6 anos de Cristo, bem antigos.
Tá bem. Entenderam? Todo mundo escutou? Tá. Gonçalo, diga. O Império Persa começou. Tira a máscara, por favor, para falar. O Pode Império falar. Persa começou em 550. Acho. Isso. Nicole, tira a máscara, por favor. Quantos anos? Peraí, Arthur. 550 AES. 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 AC. AC. Antes de Cristo. Vai estar AEC. Antes. Esse é tá aí, mas esse é esqueceram ele ali perdido. Tem que ser AC. É antes de Cristo. Arthur, pergunta de novo, que eu não escutei sua pergunta. Tá bem. Vamos lá. O Império Persa. A Vitória falou bastante coisa aqui. Ele estabeleceu, nessa região, é a região conhecida do Irã, onde era a Pérsia. Ela é composta, o Império Persa, por duas nações, a Média e a Pérsia. Só que a Pérsia, no decorrer do crescimento do Império, ela se tornou mais forte e se tornou dominadora na Média. Então, por conta disso, esse império dominou e foi conhecido como Império Persa. Tá? O Gonçalo acertou, mais ou menos aí por volta do ano 550 a.C. O fundador, digamos assim, ou quem trouxe à tona a Pérsia para se tornar um império dominador, foi o que a Vitória falou, foi Ciro, também conhecido como Ciro o Grande. Ele tornou um dos maiores impérios da história antiga. Ele dominava o que hoje a gente conhece como Europa Oriental também, que é as terras onde ela falou, só que ela pegou as referências do Velho Testamento, certo? E hoje eu já estou trazendo para o novo tempo nosso. Então, toda a Europa Oriental. Tá? Deixa eu ver o que mais temos de informação aqui. Olha que interessante. No Império Babilônico, o que se destacou era Nabucodonosor buscando o esplendor, a glória do Império Babilônico. A glória dele, a fama dele. No Império Persa, esse império é considerado um modelo de administração em contraste com as cidades-estado gregas. É formado por povos nômades que, após o estabelecimento da Pérsia, exibiu importante poderio militar e econômico. Naquele tempo, o ouro era muito valioso, mas o ouro não era moeda de troca, ou seja, dinheiro. Você tinha ouro, mas o ouro era mais voltado para você fazer joias, não era uma moeda comercial. Qual era a moeda comercial da época? Prata. Muito bem, prata. Qual é o metal que simboliza o Império Persa na estátua que Nabucodonosor sonhou? Prata. Esse império se destacou pela sua administração financeira. Prata. A gente começa a entender que tudo relacionado ao sonho de Nabucodonosor teve um porquê. Não era só por causa do tamanho do império, pelo período do império, pela grandeza do império somente, mas são características que vão trazer à luz tudo aquilo que Nabucodonosor sonhou para um entendimento mais amplo dessa realidade. Não é porque, é só porque é ouro. Não. Eu podia ter sonhado, podia ser rubi, podia ser platina, podia ser o metal do Wolverine, o adamantium. Não, cara. Entendeu? Foi o ouro. Porque o ouro trazia esplendor, glória. Quem tinha ouro e andava com joias de ouro naquela época era uma realeza. Então, se Nabucodonosor tinha um império voltado para essa glória que ele queria alcançar, o que acontece? Simboliza o ouro. Para esse império, a prata.
Ok? Quanto ao Império Persa, temos alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar? Não? Maria, está concentrada? Tá? Tá bem. Quando vocês estiverem... Diga, Vitória. Eu não entendi o período, a data do começo do Império Persa. O Império Persa, ele se tornou conhecido como um império dominador, o Império Persa, em 550 a.C. Só que vale a gente lembrar o seguinte: lá em 563, 13 anos antes da Pérsia se tornar um império dominador, Nabucodonosor morreu. Nabucodonosor morreu e o império da Babilônia começou a decadência. Que decadência? Cair. Começou a fraquejar. Com o fraquejar do Império Babilônico, surge a ideia de trazer à tona um novo império, os Médio-Persas. Eles vêm e começam a dominar e a lutar por esse domínio mundial. Quem é o império da vez? Babilônia. Eles vão, igual um mineiro, comendo pelas beiradas, né? Indo pelas beiradas, até que chega a ocasião em que eles precisam dominar a Babilônia. Esse domínio da Babilônia, ele se torna concreto no ano de 550 a.C., que é quando a Pérsia se torna de vez o império mundial. Domina, em geral. Ok? Tudo que os povos, os reinos faziam para a Babilônia, agora eles têm que fazer para o Império Persa, incluindo agora a própria Babilônia. Ok? Babilônia já se foi. Era passado, é passado. Esse Império Persa, ele vai ir até por volta do ano 330 a.C. 330 a.C. 550 a 330. Foi derrotado pelos gregos em 331 a.C. Em 331 a.C., um ano antes. Porém, o que acontece? Ele começou a batalha Um ano depois. Você falou 300. um ano antes. 331 é um ano antes, porque se conta de trás para frente. Fiquem atentos a isso quanto às datas. É muito confuso, eu sei. Mas 331, o Império Persa e o auge, ou melhor, a ascendência do Império Grego, o Império Grego começa a se ascender, ou seja, a crescer, a levantar, a se colocar de pé, e começa a batalhar, ou estende a batalha de uma forma mais vigorosa, mais forte, com os persas. Em 331, a Pérsia começa a perder as batalhas, está perdendo. Em 330, um ano depois, o Império Grego, através de Alexandre, conhecido como Alexandre Magno, que era o nome dele, ou Alexandre o Grande também, o Império Grego se torna o Império da vez. Quanto ao Império Persa, vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa para acrescentar nisso? Não. Tá tranquilo o Império Persa? Obrigada. Então, Império Grego. Existia um cara que o pai dele chamava-se Filipe II. Era o rei da Macedônia. Macedônia, oi? Por que é segundo? Ele era segundo porque era o filho de um rei que se chamava também Filipe. Filipe II porque ele era o segundo filho, o segundo a se chamar Filipe da família. Só um segundinho que a gente vai acrescentar, que vai colocar no Zoom. Dani, estou entrando de novo no Zoom. Uma boa informação aqui que serve para todas essas nações, para todos esses impérios. Uma coisa, Gonçalo, é o surgimento ou o nascimento daquela cidade, daquela nação. A Grécia, ela surgiu por volta de 750 a.C. Ela surgiu primeiro do que o Império Babilônico se ergueu. O Império. Vamos pôr o Império como sendo um domínio mundial nessa circunstância que a gente está aqui, tá bem? Toda vez que eu falar Império, é um domínio... Sim. É um domínio... Mundial.
Os meninos do Zoom estão ligados, mundial. Toda vez que nós vamos falar relacionado a essas nações com o império, é o domínio mundial, não o surgimento da nação. A Grécia foi em torno de 750 a.C. A Babilônia, muito antes disso, muito antes de 1700 e tanto. Caraca! 626. Entendeu? 626. Roma já existia antes da Grécia, ou junto com a Grécia. Roma já existia. Só que ela se torna um império muito lá na frente. Então, uma coisa é quando a nação surge, outra coisa é quando ela se torna um império. Porque império nós estamos relatando com domínio Mundial. mundial. É como se ela fosse uma Exatamente. potência mundial. No momento, aqui ela é potência mundial. O que acontece? Esse sujeito Alexandre, ele foi ensinado, olha como é que o cara foi ensinado. O pai dele ensinou tudo relacionado à guerra, como guerrear, como vencer batalhas. A mãe dele era uma devota de um deus chamado Baco. Só que a mãe dele contava para Alexandre o Grande, instruía o filho que ele não era filho de Filipe II, ele era filho de Zeus. Conhecem mitologia grega? Conheço. Quem é que é filho de Zeus na mitologia grega? A gente não sei. Eu Só sei. sei dizer porque eu tenho histórias que falam sobre Deus. Pérsia. Perseu. Não é o Perseu, é Hércules, na mitologia grega. Na mitologia grega existe um semideus, mitologia, tá? Não é Bíblia, não é história, ok? Bíblia real, história real, mitologia. Mito. Isso, mito, uma lenda, uma história no sentido de contando uma história em quadrinhos, por exemplo. O que acontece? Oi, Não é relativo. Se esta Bíblia é real, a história é real, mas a história é real é relativo. As coisas são reais. Não, aí nós estamos assim, nós estamos sentindo no sentido do que? Aquela história que eu estou relatando para vocês aqui sobre os impérios é uma história real. Aconteceu, é um fato. História no sentido de história em quadrinhos, no sentido de lenda, no sentido de fantasia, no sentido de mito, de mitologia, são histórias contadas muitas das vezes para a criança dormir, mas se tornou de tal forma conhecida que tomou características talvez nacionais. Por exemplo, folclore no Brasil. Existia no Brasil o folclore da mula sem cabeça. Era uma mula que corria pelos campos sem a cabeça, pegando fogo no lugar da cabeça. Eu vou ver isso na vida real? Se eu for no zoológico, tem lá mula sem cabeça. Tem? É um mito. Certo? É uma história de faz de conta, um folclore. Quando a gente vai tratar aqui, relacionado aqui, nós estamos tratando da história real, do fato. Nesse sentido, tá, Inês? Voltando agora para essa mitologia. Hércules, conhecido como também filho de Zeus, é um... como é que eu posso dizer? É um conto, uma lenda que retrata Alexandre o Grande. Só que para não perder a graça e falar que esse cara fantástico, que tinha força sobrenatural, que matava todo mundo, que era o filho de Zeus, e falar que era o Alexandre o Grande, que era um personagem real, uma pessoa real, era melhor colocar um personagem faz de conta, para a história ficar cada vez mais interessante. Ah, porque Alexandre o Grande derrotou 7 nações. Por exemplo, e aí qual vem o mito de Hércules? Hércules derrotou a hidra de 7 cabeças. O que é uma hidra? É um dragão da água, uma serpente da água, que, tinha 7 cabeças. Os mitos vão trazer o faz de conta, baseado talvez em fatos da história real, só que da fantasia. Então é para vocês entenderem que muitas coisas das fantasias vêm a partir daí. Entendam o tamanho que era Alexandre o Grande para ele ser ícone dessa forma. Tá? Fizeram um personagem baseado nele. Entenderam esse ponto?
Aí no Zoom, entenderam esse ponto? Tranquilos? Sim, filosofia Já percebi, vocês não mais relevante história. Tá. Sim, pronto. Agora, larga para lá o Hércules, é uma história faz de conta. Eu só quis trazer esse fato para a gente associar aí uma ideia de como que eles tratavam o Alexandre. Esse Alexandre, ele começa a sua busca em erguer um império. Olha o que acontece. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, nasceu em 356 a.C. na Macedônia, ao norte da Grécia. Foi príncipe e rei da Macedônia. Conquistou um dos maiores impérios do mundo. Ele conquistou o Império Babilônico, não. Hã? Grego. Ele era grego. Como é que ele conquistou o Império Grego? Império Persa. Atenção. Primeiro Império, Babilônia. Segundo Império, Persa. Terceiro Império, o Império de Alexandre o Grande. É o Império Grego, exato. Alexandre o Grande, ele vai para a guerra e ele domina a Pérsia, o Império Persa. E daí ele faz crescer o Império Grego. Por que não o Império Macedônico, se ele era da Macedônia? Porque Grécia era a nação e Macedônia era como se fosse uma cidade grande. Pronto. Continuando aqui. Deixa eu ver aqui. O rei Filipe, ou seja, o pai dele, foi assassinado em 336 a.C. Alexandre tornou-se rei dos macedônios, que assumiu o posto de chefe da Liga de Corinto, união de várias cidades e estados gregas, e de comandante do exército macedônio. O que acontece? Ele assumiu uma coisa que a gente pode chamar como se fosse aí... não tem a Organização das Nações Unidas, a ONU? Era como se fosse uma organização das cidades unidas no âmbito militar. Um exemplo, a Macedônia entrava em guerra com a Pérsia. Toda a Grécia tinha que se aliar à Macedônia para defender e para apoiar a guerra dela. Era um comitê que se preparava, onde que uma das cidades e estados entrava em guerra, as outras cidades tinham que apoiar aquela guerra. E ali era onde que era julgado que cada nação, ou melhor, cada cidade, estado, melhor dizendo, tinha que fazer. Ok? Entenderam isso? Entenderam? Em seguida, logo após ele se tornar o chefe lá, ele partiu para a expansão territorial do seu reino, tomando a Ásia Menor, a Pérsia e chegando até as margens do rio Indo, na Índia. Ou seja, ele dominou toda a área da Ásia Menor, a Pérsia, uma parte da Índia. Enquanto submetia os reinos, fundava cidades com o nome de Alexandria. Então a cidade de Alexandria não era só uma. Cada vez que ele ia dominando, ele ia colocando uma capital com o nome de Alexandria. Se tornava essa cidade o centro de difusão de cultura grega no Oriente. E a mais famosa dela, no Egito, abrigou a mais importante biblioteca da antiguidade, conhecida como Biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca de Alexandria, que inclusive muitos relatos da Bíblia foram encontrados lá. Profetas, Isaías, Jeremias, Salmos, estavam na Biblioteca de Alexandria. Era uma mega biblioteca. Esse Alexandre, além do pai ensinar para ele tudo relacionado à guerra, a mãe falar com ele que ele era filho de Zeus, para ele achar que ele era mais alguma coisa, o próprio Aristóteles, desculpa, é a língua que não dobra, tem hora, foi o seu professor de filosofia, de vida. Você não sabe? Classe, é novo ainda. Ele estudou com esse cara, que hoje é tipo um dos caras mais famosos de
filosofia, um dos grandes pensadores mundiais. Ele aprendeu muita coisa cultural com ele. Seu vasto império durou 12 anos. Em 12 anos ele conseguiu conquistar muita coisa. E terminou com sua morte, ocorrida em 323 a.C. Apesar disso, o Império de Alexandre uniu o mundo ocidental e oriental e espalhou os valores gregos de virtude e beleza no território asiático. Alexandre o Grande assumiu o reino da Macedônia após a morte do pai. Esta região, como passagem obrigatória entre o Ocidente e o Oriente, sempre foi cobiçada pelos gregos. No ano de 334 a.C., isso aqui é a cultura a cultura helenística. Como é que eu posso dizer? Ele estava fazendo assim: eu vou misturar um pouco da cultura oriental, Ásia Menor, com um pouco da cultura ocidental, região ali da Europa, Península Ibérica, regiões da África, da Índia, e vou misturar essas culturas e vou trazer uma cultura conhecida como cultura helenística, que vai ter um foco central. O que Alexandre queria? Consolidar o seu poder no seguinte aspecto: se eu conseguir fazer com que todas as pessoas comecem a falar grego, comecem a estudar o grego, comecem a estudar a cultura grega, a se aproximar dessa cultura, e eu começo a colocar e incluir várias partes culturais da sua própria nação, do seu próprio conhecimento dentro, eu vou ter não uma nação que domina, mas eu vou ter uma nação mundial. Ele queria fazer com que todas as outras nações se tornassem gregos. Ele consolidava o poder a partir daí. Por que bronze? Ele já não era tão puro e refinado como o ouro. Ele já não tinha um valor comercial no sentido de dominar potencialmente, financeiramente, mas ele queria que todos os povos entendessem que eles eram apenas um povo. Era essa a ideia dele a princípio. Fazer com que todas as culturas se mesclassem numa cultura só, aos poucos. Só que o império dele durou 12 anos. E aqui vai um fato muito importante, porque muito provavelmente, se não me falha a memória, a próxima visão que nós vamos estudar no livro de Daniel, que também tem relação com os impérios, vai falar uma coisa interessante. Quando ele morre, os generais dele assumem o poder e divide todo o seu império em 4 partes. 4 generais, 4 partes, o império é dividido. Ok? Se ele assume o poder em 336, em 323, ele morre, o seu império é dividido. E daí para frente, esse império começa a decair de novo, a cair, a ser desmerecido. São os generais quem assumem, mas os generais, primeiro que eles dividem esse império mega gigantesco em 4. Já são 4 impérios aí, divididos. Um império dividido em 4 partes. E eles não conseguem administrar e cuidar daquilo como o Alexandre fazia. O império começa a decair, a fraquejar também. Logo quando isso acontece, vai surgir mais um império romano. Quanto ao império grego, dúvidas ou informações que queiram compartilhar? Nicole, Gonçalo, Maria, Yasmin. Vai acordar, Yasmin? Tá bom. Samuel? Não. Vitória, Jessé? Não. Também não. Não. O nosso fantástico Império Romano. Começa no século O Império Romano ela é considerada a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Diga.
séculos. Aproximadamente não, ele durou 5 séculos. Começou aproximadamente no ano 27 a.C. Só que aí tem um porém. 323 Alexandre morre. O império dele é dividido em 4 partes por generais. Levam-se aí praticamente 300 anos para o surgimento de outra nação como Império Mundial. Nesse percurso de 300 anos, nesse espaço de 300 anos, nós vamos ter o fim mesmo, total, do que se chama Império Grego, através da vida dos generais, eles vão perdendo as batalhas e tudo, e começa a ascensão do Império Romano. No ano de 27 antes de Cristo, ok? 27 anos antes de Cristo nascer, esse império se torna dominador das nações à sua volta, o Império Romano. Qual é a diferença do Império Romano para os outros impérios? Em termos da estátua de Nabucodonosor. Maria, ele é o quê? O que simboliza lá na estátua de Nabucodonosor o Império Romano, Gonçalo? Ferro. O ferro. Então, mais resistente. Mais resistente, mais forte. Não só o mais Se eu não resistente. tiver pernas, não anda. É o mais fácil, ele precisa de pernas. Não, mas tem a simbologia do material. Simbologia do material, sim. Mas tem, mas tem o mesmo contexto. Por quê? Ferro. Porque se você faz uma espada de ouro, é uma espada valiosa, mas não mata ninguém. Se você tem uma espada de prata, é uma espada pesada, até valiosa, mas não mata ninguém. Se você tem uma espada de bronze, ela vai até reluzir, até brilhar, até valer alguma coisa, mas não mata ninguém. Quebra. Nada. Dobra, quebra, se parte. Uma espada de ferro, o ferro no caso, quando ele é acrescentado carbono, através dali, o cara ficar fazendo, forjando o ferro, ele vai se formar em aço, o antigo aço era o ferro, é o material mais resistente que esse povo conhece. Forte, parte tudo, despedaça tudo. Despedaça, melhor dizendo. O Império Romano, ele se tornou um império que dominava, diferente da Babilônia, diferente da Pérsia, muito diferente até do que o Império do Alexandre, o Império Grego. Ele passava por cima de qualquer coisa. As legiões do Império Romano eram fortes de tal forma que ele foi trazendo, o Império Romano trouxe características do exército aos longos do tempo. O Império, até hoje. O Império Grego, ele tinha uma formação que ele se formava como se fosse um arco, para eles se defenderem das flechas e tudo, e tinha ali umas lanças que ele usava, que as lanças tinham 5 a 7 metros de comprimento. Eram 4 ou 5 soldados segurando essa lança, e eles iam marchando, e o que tinha na reta ia fincando na lança e ia arrastando todo mundo. O Império Romano pegou essas características e adaptou para o seu exército. Lembra do que eu falei na última aula? Não sei se vocês perceberam. O Império Romano tinha um exército que era comparado a um tanque de guerra. Quando ele se fechava com os escudos e com as lanças para fora, eles passavam em cima de tudo e de todos. Ferro. Despedaça tudo que tem pela frente. Vitória, o que você tem aí do Império Romano? Império Romano, sociedade patriarcal desculpa em português, hierarquizada, camadas sociais muito bem definidas, exército forte, imperador Otávio. Otávio, primeiro imperador. Nick, do romano não, né? Desculpa. Gonçalo, o que você tem do romano? Eu tinha posto um errado. Não sei por que o Google disse que começou no século VIII. Nada a ver. Tá. Aí, século 8, 700 e pouco. É o surgimento Da Roma. nação. Surgimento da nação romana. Não como império. Tá? É o que eu te falei. Atenção a isso.
Meu código está meio... Império Romano. Vamos lá. Resumo sobre o Império Romano, porque tem tanta coisa para falar que estendia-se do rio Reno, ou seja, lá da região do Egito, chegava até a Grã-Bretanha, Inglaterra, para quem não sabe, e Ásia Menor. Assim estabelecia uma conexão com a Europa, Ásia e África. Ele pegou o que o Império Grego já possuía no início, lá na época de Alexandre, dominou toda aquela região e ainda estendeu-se mais, tanto para o norte, quanto para o sul, quanto para o leste, quanto para o oeste. Esse é o Império Romano. No sistema político de império, o poder político estava centrado na figura do imperador, que no caso, o primeiro imperador, a Vitória já falou, o imperador Otávio. O que acontece? Dentro desse contexto tinha um imperador que dominava, mas também tinha um senado ali que tinha que apoiar perante a sociedade o imperador. O senado é como se fosse as decisões sociais que eles viam e levavam para o imperador avaliava aquilo e o Senado distribuía aquelas informações para o povo. Não é, como é que eu posso dizer, exatamente dessa forma, mas para a gente associar aqui, para a gente entender, é como se fosse assim. É como se o Senado prestasse um serviço de apoio ao imperador de Roma. Tá bem? É como se fosse o presidente da República e o Senado que ajuda a trazer as coisas. Mais ou menos isso. Mais ou menos. O Império Romano, ele sucedeu, ou seja, ele veio depois do que era a República Romana, que é lá no primeiro início de Roma. Tá? No início, Roma ela foi tida como república. Depois, passaram ela para Império. Foi o seu início, o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 depois de Cristo, tinha aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados, estavam sob o domínio de Roma. Outra coisa, em Roma chegou a ter por volta de 1 milhão de habitantes. Naquela época é uma cidade gigantesca. Tá? Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o seu exército, que era profissional e atuava como uma legião, sob o comando de astutos generais, como expandir o poder ao Mediterrâneo. Características do Império Romano: era essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados, lembra do ferro? Escravizava os povos conquistados. O controle das províncias era feito por Roma, ou seja, ele controlava aquela nação, transformava-se em uma província romana e o controle estava todo sobre Roma. Todo mundo tinha que pagar ali os indultos, os impostos para Roma. Era um império, como todos os outros anteriores, politeístas. O que é politeísta, Maria? O que é politeísta? Tem a ver com várias coisas, não é só uma. Agora, ok, já nesse livro está muito tempo, Bruno. Eles eram o quê? Politeístas. Que acreditavam em vários deuses. Acreditavam em vários deuses. Você acertou metade. Vários, mais vários. Bruno, deuses. isso vai no sexto ano, então não estava no sexto. O governante tinha cargo vitalício. O que acontece? O imperador que subia no pódio, ele ficava até morrer. Ele não aposentava, ele morria. Quando ele morria, o outro assumia. Depende de morte, se fosse natural ou morte de Ninguém morreu natural nessa história. Todo mundo foi naturalmente assassinado. A extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. O ferro conquistava ou dava golpe militar, destruía o que estava na reta. Tá? Dentro desse contexto, a gente vai ter algumas dinastias. O que era dinastia? Era um período cujo esse império ele era administrado de uma certa forma. A primeira dinastia é Júlio Júlio Claudiano. Vai aproximadamente aí antes do imperador Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto, e vai até o imperador Cláudio.
que acontece? Vou falar algumas informações sobre algum deles aqui, ó. Imperador Otaviano Augusto, primeiro imperador de Roma, foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Cláudio, seu principal feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Agora vem um que é ordinário, Nero. Considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. O maior perseguidor da época da igreja em Roma é Nero. O maior imperador romano que perseguiu a igreja é Nero. Ele mandou matar tudo quanto era base de cristão. Só que a gente está falando ainda do Império Romano. Em algum ponto esse Império Romano se torna sacro-romano e a gente vai ver uma diferença aí. Vai chegar lá, calma. Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Lembra lá quando Jesus falou assim, não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo? Tito postou tudo, destruiu. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a sua maior extensão, o auge do Império, através do imperador Trajano. Adriano ordenou a construção de uma muralha com o seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros. Diocleciano dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental, que é quando o Império Romano começa a decadência. O Império Oriental, ele tinha por base, ou por capital, Constantinopla já era no próximo. Tinha um outro nome a cidade, espera que eu vou lembrar. Era a cidade Bizâncio, isso mesmo. Essa cidade se tornou a capital do Império Oriental. Do Império Ocidental era a própria Roma. Ok? Roma, a nação de Roma, dominava o Império Ocidental, desculpa, o Império Oriental, a cidade de Bizâncio. Constantino proibiu a perseguição aos cristãos. Aí eu vou pôr um parêntese aqui. Muita coisa hoje de uma igreja conhecida como Igreja Apostólica Católica Romana vem da época de Constantino. Por quê? Ele foi um cara que viu que quanto mais perseguia os cristãos, pior ficava. Quanto mais matava cristão, mais cristão saía. Quanto mais desenterrava, parece que brotava da terra. Plantava um, nascia 3. Né? Então o que ele falou? Para de matar os cristãos. E fora que eles morriam também, né? Todo cristão que ia ser morto, que ia ser oferecido lá no showzinho que eles faziam, morria com alegria porque sabia o propósito. Exato. Isso fazia com que convencia as outras pessoas. Exatamente. Só que aí tem um porém. Quando você não pode com o inimigo, você junte-se a ele. É uma fala muito famosa aí. O que acontece? Dentro da igreja cristã, já havia algumas ocasiões, mas ele também foi um dos principais que começou a colocar o que hoje nós conhecemos como os santos na igreja católica. Idolatria. Todos esses santos, João, Maria, Pedro, Joaquim, presta atenção, são os mesmos relacionados deuses romanos. Sabe quando Paulo chega e fala assim, olha, o Deus tal, o Deus tal, o Deus tal, altar do Deus desconhecido? Aquele altar de Deus desconhecido não era para Deus, para Jesus Cristo. Era um altar que as religiões, ou melhor, as pessoas que vinham de fora, chegavam ali e não tinha nenhum dos seus ídolos e ia orar naquele lugar. Porque naquele lugar que ele orava para o seu Deus que não era nenhum dos outros altares. Quando Paulo chega ali e começa a pregar, ele usa aquele lugar para atrair as pessoas, porque ele estava falando de um Deus que eles também não conheciam. Certo? Pessoal aí no Zoom, estamos acordados ainda? Tranquilos?
Sim. Show de bola. Então, o que acontece? Esses deuses daquela época vão começar a entrar dentro do que nós chamamos de igreja. Igreja apostólica. Por que apostólica? Porque a base dela veio dos apóstolos, da pregação dos apóstolos. É a mesma igreja nossa. Depois nós temos o católico. O católico é porque é mundial. Era do mundo. Todo mundo pode fazer parte. Não é um grupo específico. Ok? Romano. Vem de Roma. Exatamente, Gonçalo. Da influência romana. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um deus, o deus Tantã de Roma, que antes de ser o deus Tantã de Roma, era o deus Plim Plim da Grécia. E antes de ser o deus Plim Plim da Grécia, era o deus sei lá o que da Pérsia. Antes de ser o deus da Pérsia, ele era um outro deus da Babilônia. Eles foram adaptando as culturas e mesclando tudo aquilo que a Babilônia tinha, digamos assim, que os interessava entre cultura, né? E cultura a gente vai colocar como um modo geral de vida, e adorar a deuses era um modo geral de vida. Eles vão trazer da Babilônia para a Pérsia, da Pérsia para a Grécia, da Grécia para Roma, e Roma vai começar a colocar isso dentro da igreja. Então, quando um católico está se dobrando perante a estátua do Zé sei lá das quantas, ele está se dobrando a uma estátua que ele acha que é do apóstolo, ou do santo, ou do fulano de tal, que na verdade é talvez um deus lá do Egito, que veio de geração em geração, império em império, trazido até hoje. Por isso a nossa aula hoje. Porque quando a gente chegar no império dominador do anticristo, a gente vai ver toda essa característica, essa parafernália toda trazida lá de trás para hoje, para os dias dele. Entendeu? Então, esse Império Romano, ele começa a fazer isso. Ele começa a associar as culturas também. Tá? Outro imperador, Rômulo Augusto, o último imperador de Roma, e Constantino XI foi o último imperador do Império Romano Oriental. Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Deixa eu ver qual outra informação que nós temos aqui. Tantas informações. Eu tenho aqui do surgimento de Roma é de aproximadamente 753 a.C. Viu que ainda é uns 2 ou 3 anos antes da Grécia? A cidade ou a nação de Roma começou ali, 753, tá? 3 anos depois. Aproximadamente isso. 300 anos. Segundo historiadores, Roma surgiu a partir de um agrupamento de pastores que viviam às margens do rio Tigre. É essa região geográfica que corresponde hoje à Itália. Deixa eu ver aqui. As causas do declínio do Império Romano: dificuldade na administração por o Império se tornar muito grande, invasões bárbaras. Bárbaras eram todos aqueles que eles tinham como não cristãos. Era assim: Roma perseguiu os cristãos. Quando viu que não podia com ele, Roma se tornou o exemplo de cristianismo. Só que não era o exemplo de cristianismo, na verdade. As grandes cruzadas romanas que iam e falavam que Roma, que estava lá em favor do cristianismo, é porque surgiu um império querendo dominar aquilo ali. Tinha um propósito. Tufos. Era simplesmente fazer com que, já que o cristianismo cresce e ninguém consegue segurar, a gente vai trazer ele para o nosso lado. Vamos apoiar o cristianismo. E apoiando o cristianismo, Roma se torna mais forte. E a gente consegue ir contra os turcos. Os turcos, ao longo desse período, um pouco mais à frente, por volta do século VI, ele conhece uma pessoa muito interessante, Maomé, criador do islamismo, ou dos muçulmanos, da religião muçulmana. Tem a ver com a lição? Pode falar agora, senão acontece. Outra causa, elevados impostos. Roma é conhecida pelos impostos também. Ele era o ferro que esmiuçava todo mundo, né? Até quem era da sua própria nacionalidade.
Religião. A expansão do cristianismo, que não admitia outros deuses, está entre as justificativas para a crise do império. O que acontece? Roma se torna um exemplo do cristianismo. Só que Roma adora vários deuses. E os cristãos só têm um Deus. Conflito, tumulto, briga. Eu sou romano, então você é cristão. Eu sou cristão, mas eu adoro 10 deuses. Então você não é cristão. Era o caso de Paulo antes de se converter. Você... Não. Paulo não. O que acontece? A nação romana adorava vários deuses. Esse tanto de Deus que eles adoravam, eles queriam continuar adorando, mas queria levar o cristianismo para fortalecer as suas estruturas. Uma das causas da queda dele foi essa. Lembra quando começa a misturar nos pés barro com ferro? Barro com ferro se mistura? Não. Sabe por que não? O que acontece? Se molhar, o barro derrete e o ferro enferruja. Se esquentar, o ferro derrete e o barro endurece. Se mistura tudo ali e faz uma massa, como que faz uma massa? Não faz. O ferro quente, quando você joga aí no barro, o barro esquenta e estoura, vira pedaço, não mistura, não tem liga. Entendeu? É a mesma coisa você misturar areia com água. Água e óleo. Água e óleo ainda... Você ainda tem um exemplo que, se você misturar bem ali, é capaz de você não ver a diferença. Mas a areia e a água, não tem. Você mistura, tá tudo rodando junto. Quando para, a areia vai para o fundo e a água está em cima. Não mistura barro com o ferro. Tá? Galera, vamos entrar aí rapidão de novo? Só mais alguns minutos. A última razão, ou um dos motivos também que veio a decadência, a escassez de escravos. A redução das batalhas por conquista de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. Roma era tão organizada que ela tinha um sistema de reciclagem de escravos. Olha, põe para fora os escravos velhos e traz os novos. Era assim. Parou de conquistar, já não tinha mais tanto lugar para conquistar, parou de ter escravos. Um dos motivos da decadência. Logo a seguir, a gente vai ter o Sacro Império Romano Germânico. É um nome gigantesco. Só que na visão de Nabucodonosor, nós temos o primeiro império, Babilônia, segundo império, Persa, terceiro império, grego, quarto império, Roma. E temos os pés da estátua. Um mesclado de Roma com um mesclado de uma nova civilização, um novo império, da qual ele tinha uma parte forte, uma parte fraca, uma parte que seguia Roma, uma parte que era totalmente oposta a Roma, uma parte que estava presa nos antigos conceitos e uma base com conceitos novos. Isso é os pés daquela estátua. Não é um novo império. Só um minutinho que a minha câmera desligou e não está funcionando. Pera lá, não. Não é um novo império como se surgiu. É a continuidade a frio de um império que já estava existindo, que foi subsistindo ao longo do tempo. O que acontece? Existiu a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, houve um período, a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria na Segunda Guerra. Desculpa. Guerra Fria. Guerra Fria era um período onde a guerra havia acabado, mas as duas nações começaram a juntar armamento para, se acontecesse a guerra de novo, eu estava pronto, eu estava preparado para aquilo. Nesse Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, é isso. É como se o Império Romano, olha, a gente perdeu a nossa força, a gente perdeu o domínio sobre os povos, então agora a gente vai fazer assim. A gente vai começar a recuperar aos poucos essas coisas, a juntar pessoas para nos apoiar, e quando tivermos pessoas suficientes para apoiar, a gente expande de novo. Só que essa ideia, ao longo do tempo, ela foi fraquejando. Porque, como você não estava no auge, a sua cultura não é uma cultura dominadora, as pessoas possam ter outras culturas e forjar essas culturas de uma forma forte.
começa a ser um pouco sufocado. Aí a gente tem este Império Sacro Romano. Vamos lá, olha. Características dele. Uma vez que os povos bárbaros estavam instalados e cristianizados, ou seja, pregaram o Evangelho, aquelas grandes cruzadas para os povos bárbaros, lembrando que povo bárbaro era todos aqueles povos que eles falavam que não eram povos que recebiam Jesus Cristo, tá? Lembrando que Roma começa a pregar que só tem um Deus, por causa do cristianismo, por causa do cristão. Só que só tem um Deus, mas dentro da igreja você pode orar para o santo tal. Ele não é um Deus, mas ele também é todo poderoso. Essa foi a ideia de Roma. Eles querem falar que são monoteístas, ou seja, só acreditam em um Deus, mas para chegar nele você tem 300 caminhos. Se você adora o fulano de tal, você está adorando ele, porque através da adoração dele você está adorando Deus. É um intermediário. A sociedade medieval passa a sonhar com a restauração do antigo Império Romano Ocidental, o que não acontece. Essa ideia é empreendida pelos príncipes e nobres germânicos, que conquistam um grande território e fazem sempre coroar e ser consagrados pelo Papa. Vem o período da Igreja Apostólica, os apóstolos. Vem o segundo período dessa igreja, chamado ou conhecida como o período dos pais da igreja. É o princípio papal, não conhecido como papas ainda. São os pais da igreja, são como se fossem aqueles discípulos, aqueles apóstolos, ou como se fossem ainda pastores que coordenavam o cristianismo, que comandavam, falavam, olha, vamos pregar o livro de tal, vamos fazer assim, vamos enviar missionários para tal lugar. Fazia os papéis de quem fazia? Paulo, Pedro, os apóstolos. Eles começaram a dominar dessa forma. É como se fosse a continuidade do serviço dos apóstolos, os pais da igreja. Após os pais da igreja, começa o incentivo por consolidado papal. Começa a ter uma eminência que precisa ser consultada, como se ele se tornasse lá na Judéia o antigo sumo sacerdote. Para Roma, ele se torna o representante de Deus, o representante de Jesus Cristo, e todas as nações começam a devotar, ao invés da adoração direta para Deus, uma adoração para ele transmitir para Deus. É o início da Igreja Católica Apostólica Romana. Todos esses príncipes e reis que começam a querer se coroar ou são coroados, eles precisam receber uma bênção papal. O que é? O Papa fala assim, foi Deus quem colocou você aqui. O que na Bíblia não está errado. Porque a Bíblia fala que toda autoridade é dada e composta por Deus. Não no sentido que ele pregava. É como se o Papa fosse quem estendesse a mão e abençoasse. Só que ele abençoava. Se ele não abençoasse, não era de Deus. Então, quando ele abençoava, ele aceitava o que a Bíblia fala. Quando ele falava que não ia abençoar, é como se ele estivesse com o poder dominador e não a Bíblia. Ao longo do tempo foi surgindo isso. Assim a igreja começou a ser mudada. E vai ser assim até lá para frente, quando a gente for estudar outras coisas relacionadas à igreja, que é o período lá protestantismo. Ou um pouco antes disso. O que a gente tem aí? O nome era sacro por ser respaldado pelo pontífice, o império, pela grande extensão territorial. Já o romano se devia ao fato de receberem o título de reis da Itália e germânico, porque a maior parte do seu território era naquela região. Oficialmente, o Sacro Império Romano Germânico só termina em 1806 com as guerras napoleônicas, quando Napoleão chegou no pedaço, tá? 1806. Então, esse Império Sacro Romano, ele vem do século V até o surgimento lá de Napoleão no século
1806, século XIX. É um período que esse império vai durar, como sendo um império, digamos assim, a frio. O Império Sacro Romano Germânico é uma pergunta bem interessante para vocês, e provavelmente uma pergunta de prova. Ele ainda existe até hoje ou ele realmente acabou em 1806? Acabou, mas em 1806. Quem acha que acabou, levanta a mão aqui pessoalmente. Ninguém? Quem acha que acabou no Zoom? Arthur? Quem mais? Acho que sim. Gessé também? Vitória e Inês? Eu acho que não. Não. O Império Sacro Romano Germânico não acabou. O nome acabou. Só que a cultura desse império não. Você quer ver uma coisa bem bobinha que todo mundo não sabia? Sabia que casar dentro de uma igreja com a noiva de branco, usando a cor branca, é uma característica cultural de Roma? Sim. Não é uma coisa religiosa cristã, casar de branco para simbolizar a pureza. É um... Oi? Na época antes de O quê? desculpa aí, não bateu na janela. Quer dizer, no buraco da janela. Vá a tua pergunta. Árabe. O que tem a ver o Império Árabe com tudo isso? Tem a ver com o mesclado do ferro e do barro. Por quê? O Império Árabe, ou Império Árabe Islâmico, está intimamente ligado à expansão do islamismo e constitui um Estado que dominou grande parte do continente asiático, do norte da África e da Península Ibérica, entre os séculos 8 e... entre o século 7 e o século 13. O que acontece? Com Roma dominando, lá quando Constantino XI perde o Império Romano, vem o Império para ser mesclado com esse, o Império Islâmico ou Árabe. Esse Império começa a dominar ali rente a rente com o Sacro Romano e começa a ser aquela briga. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O Império Árabe, ou Império Árabe Islâmico, ele é uma das vertentes saindo de Roma por causa da questão de politeísmo. O Deus do Islã é o mesmo Deus considerado nosso Deus Pai. Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus considerado como Deus para os muçulmanos. Alá. A questão é distorcer as informações ao longo da história. Tá? Porque o povo judeu nessa época já não tinha a mesma força de antigamente. Então surgiu ali uma saída, uma ramificação, e essa ramificação chegou para o Islã. E aí a gente não vai estudar a história do Islã, mas para a gente ter uma noção básica sobre isso, que eu estou só trazendo essa informação. Deixa eu ver o que mais tem de útil aqui. Sacro Império Romano Germânico durou de 800 até 1806. O seu auge incluía territórios pertencentes à Alemanha, Austrália, Bélgica, sociedade... Aqui, ó. Coisas que foram mais destacadas durante o Império Sacro Romano Germânico. As cruzadas. Cruzadas eram as lutas e batalhas em nome de Deus. O Papa mandava conquistar o território em nome de Deus, para Roma ter o território. Contra quem? Império Árabe, os muçulmanos. As cruzadas eram árabes versus romanos. Deixa eu ver. Oi, diga. Tá bem. Características. Divisão em território e principado. A regência era realizada por príncipes, ou seja, tinha vários governantes em várias regiões. Os imperadores consideravam-se continuadores dos impérios romanos na questão de defesa do governo e do apoio à igreja.
Ou seja, a religião começou a entrar dentro da política e se tornou como se fosse uma só. A política era em prol da religião e a religião em prol da política. Era uma composição étnica diversa, ou seja, era tudo mesclado, cultura, pessoas, nacionalidades. A gente tem diversidade cultural, diversidade de língua, influência direta do papado, ou seja, os papas coordenavam a política, mesmo o imperador, nesse período, dominando, ele precisava do aval do papa, ou seja, política para a igreja, igreja para a política. Igreja no sentido mesmo, igreja católica apostólica romana. O poder real era sujeito à autoridade divina. O Papa falava assim, é para o rei dominar tal terra, o rei ia lá e dominava tal terra. União entre igreja e Estado, a gente já falou, modo de produção feudal, essa é a história, não tem muita coisa. Começa a apresentar um sistema administrativo e judicial, a arquitetura das cidades focada no militarismo, eram cidades fortificadas para caso houvesse guerra. Em 1517, senhoras e senhores, nós começamos com a reforma luterana, lá por Martinho Lutero. E isso a gente não vai entrar nesse ponto, porque o nosso foco está lá no livro de Daniel, anos atrás disso. Por que a gente falou tudo isso desses impérios até agora? O que abobrinhas isso tem a ver com Daniel? Quando Daniel tem a revelação de Deus do sonho, e Nabucodonosor, e a revelação do significado desse sonho, é como se Daniel estivesse vendo toda essa história passar diante dos seus olhos. Ele vê todos esses impérios surgindo, todos esses impérios caindo, e ele vê sobre esses o último império mesclado, ou uma continuação do último, ferro e barro, que é uma sociedade mista e misturada, uma parte forte, uma parte fraca, que até os dias de hoje isso vem acontecendo. É aquele império romano, dormindo não, mas calmo, tranquilo, levando a cultura a esses modos. Observem os dias de hoje, como que os dias de hoje têm características das coisas passadas. As mesmas características da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma está destacada no mundo de hoje. Vemos essas coisas no mundo de hoje. Quando chegar o período do anticristo, que é o auge desse último império dos pés de ferro e barro, a gente vai ter essa união entre barro e ferro se rebentando. Por quê? Esse império misto vai começar a se despedaçar, no sentido de que vai ter um período do auge do anticristo, onde ele vai conseguir trazer a humanidade a compreender e a entender que precisam ser uma única nação mundial, onde tudo que eles tentaram trazer desses impérios ao longo do tempo se tornará real. As moedas serão apenas uma, ou seja, o jeito de você trabalhar, o jeito de você levar a economia será única. Mesmo que tenha 300 moedas no mundo, você vai conseguir trabalhar com uma única. Outra coisa, religião. Para um católico, o cristianismo é loucura. Para um cristão, o islamismo é extremista. Para um muçulmano, uma religião hitita, uma religião indiana, uma religião que leva aí politeísta, com mais de 3.500 deuses diferentes, é uma religião infiel. Para um budista, essas religiões trazem guerra e desconforto. Mas o anticristo vai conseguir pegar tudo isso e colocar dentro de um liquidificador, bater, tirar um copo de lá e falar: mundo, beba, porque é saudável. Ou seja, ele vai pegar as características de várias, mesclar e achar uma forma com que todos consigam viver em harmonia. Ele vai tentar unir o ferro ao barro.
vai dar certo. Não dá certo. Quando o ferro aquecer, ele derrete o barro e endurece. Quando esfria, quando molha, o ferro enferruja. Tudo vai acontecer. Vai estar tudo indo bem. Quando de repente acabou a paz. Tudo em guerra. No período do anticristo. E aí, só para a gente encerrar, nós temos o quinto reino estabelecido. Quem é a rocha que solta sem a ajuda de mãos e destrói e esmiuça toda a estátua que Nabucodonosor sonhou? O reino de Cristo. Maria, quem é? O reino de Deus, esse. Não é o reino de Deus. Quem é? Quem falou? Montanha que é o reino de Deus. Jesus. A Bíblia fala: pedra angular, rocha firme. Diga, Gessé, desculpa. Exato. Jesus Cristo. Ele é a pedra que vem e esmiuça todo esse império. Se o reino do anticristo é o auge da tomada de todos esses impérios trazido à tona, quando é que Jesus Cristo... Tão difícil? Quando é que Jesus Cristo vem e esmiuça todo esse império? Segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus. É quando a gente vai ser arrebatado? A gente já foi arrebatado. Antes. Sim, vai ser quando a gente. Vai ser quando os que forem vão ser resgatados e depois ficarão. A gente vai tratar como a segunda vinda de Cristo. Por que segunda vinda? Porque o arrebatamento, Jesus não vem à terra. A igreja sobe. Jesus não vem, a igreja vai. Esse é o arrebatamento. Passa-se um período do arrebatamento. Por que um período? Pode ser 7 anos, pode ser 3 anos e meio. Depende se você acredita no pré, ou no mid, ou no pós-tribulacionista. Não é essa a questão no foco hoje. A questão é, após o arrebatamento da igreja, um período depois, Jesus Cristo volta com a igreja. E aí é guerra. Aí o pau quebra. Jesus vem e esmiuça a estátua, destrói todas as características desses impérios, do primeiro ao último, Babilônia até Roma. Tudo que vem misturando, ouro, prata, ferro, barro, é esmiuçado. Fala, segundo Daniel, que isso é despedaçado, esmigalhado, até se tornar um pó tão fino, igual a farinha de trigo. Lembra que eu falei, que é o que está falando lá? O trigo malhado, pronto, no verão, é porque ele fica muito seco, muito fino. Entenderam? E depois o vento sopra e aquilo desaparece. Esse é Jesus Cristo. Aí, continuação de Daniel, essa rocha, essa grande pedra se torna uma montanha. Muito bem, Gonçalo. A montanha já é o símbolo, sim, do reino de Jesus Cristo. A montanha é símbolo do reino de Deus. A rocha é símbolo do próprio Jesus Cristo. Reino de Deus, mas na pessoa de Jesus Cristo, a rocha. A montanha, ou a grande montanha, que se torna e fala que habitou todo, ou tomou toda a terra, é o reino de Deus. Reino de Deus compreendido com a sua igreja e no período do milênio. Tá? Estão percebendo o que Daniel viu? O que Nabucodonosor sonhou? O futuro. Ok? Quanto a isso, dos impérios, quanto ao que a gente estudou ou falamos relacionado a Jesus Cristo e relacionado ao reino de Deus, qual é a dúvida de quem está aqui presente? Bruno, posso botar? Espera aí, Arthur. Aqui. Dúvida? Maria? Não? Gonçalo? Não? Online. Alguma dúvida quanto a essa explanação? Não, mas é outra coisa.
Não? Tudo tranquilo? De vocês pelo estudo, de vocês. Espero que vocês estejam mesmo anotando e prestando atenção. Estou vendo ninguém anotando.